Bom dia, boa noite, boa tarde, seja lá a hora que você estiver ouvindo. Eu sou André Barbieri e esse é o nosso podcast internacional do Esquerda Diário. Todo mundo deve ter percebido essa introdução diferente, é uma singela homenagem que a gente faz àquela que nos acompanha hoje, a Diana Assunção, que é dirigente do MRT e âncora do nosso podcast irmão Feminismo e Marxismo. E hoje aqui nós vamos debater sobre a esquerda revolucionária francesa e a crise do NPA, um dos principais partidos da extrema esquerda daquele país. Tudo bem, Diana? Amei a abertura, André, obrigada. Eu tava devendo vir aqui, né, no podcast internacional. Sim. E assim, gente, muito bom participar desse podcast para tratar desse tema, né, desse processo tão central que é a situação da esquerda na França, com a crise terminal do NPA, o novo partido anticapitalista. É um processo conectado com a intensa luta de classes francesa, central para a esquerda mundial e que tem sido ignorado, né, pela esquerda brasileira. A gente vai tratar disso aqui hoje. E, bom, para todos aqueles que dizem que gostam muito de quando os franceses, por qualquer coisa, vão lá e colocam fogo nos carros, e para todo mundo que acompanha as batalhas do movimento operário lá e também da juventude, hoje a gente vai debater a possibilidade de emergência de uma corrente revolucionária que busca fundir o balanço crítico da tradição do trotskismo francês com a vanguarda operária desse país, né? Certamente, Diana. Bom, para começar então o nosso assunto, o NPA, ele foi um dos símbolos, né, desses chamados partidos amplos anticapitalistas e agora se encontra numa encruzilhada, né, deixando em evidência a falência desse projeto que se propunha unificar reformistas e revolucionários. E a particularidade da situação é justamente essa possibilidade de emergência de uma corrente revolucionária na França, né, um dos principais países imperialistas do mundo e com muita tradição trotskista, né, da corrente internacional do trotskismo. Para isso vale resgatar um pouco como surgiu o NPA, que é oriundo da diluição da ex-Liga Comunista Revolucionária, a LCR, que é integrante do Secretariado Unificado, que se autodefine como a Quarta Internacional. Sim, essa autodefinição é todo um capítulo à parte, né, André? Pois é. E a LCR literalmente queimou as suas bandeiras no início dos anos 90, né, jogando fora a defesa da ditadura do proletariado, né, do governo dos trabalhadores de ruptura com o capitalismo, para defender uma difusa democracia até o final, né? Depois de, em 2009, com o surgimento do NPA, se propuseram reunir os setores da classe trabalhadora, da juventude, dos movimentos de maneira independente, né, da esquerda institucional, adotando um programa socialista de ruptura com o capitalismo, mas diluindo as fronteiras estratégicas entre os reformistas e os revolucionários. A possibilidade de existência de tendências no interior do NPA abriu espaço para a formação de distintas correntes que, cada uma do seu jeito, defendeu um programa e uma estratégia, entre elas, os companheiros e companheiras da fração trotskista, pela Quarta Internacional, que são a corrente comunista revolucionária, né, a nossa organização irmã lá na França. Sim, e eu acho que para entender aqui no Brasil, ajuda a gente pontuar que a crise terminal do NPA tem como origem a política da sua própria ala historicamente majoritária, né, que é oriunda da corrente dirigida pelo falecido Ernest Mandel. Essa ala, que tinha perdido vários aderentes desde 2009 para formações mais conservadoras e de direita, como o Partido de Gauche ou mesmo o Partido Socialista, essa ala decidiu agora avançar em acordos nas eleições regionais, na Occitânia e na Nova Aquitânia, com o partido da esquerda institucional, a centro-esquerda pró-imperialista, La France Insoumise, LFI pela sigla, né, em francês, do Jean-Luc Mélenchon, né, esse que já expressou posições abertamente xenófobas, inclusive, né, e como se não bastasse, deixou aí a porta aberta para acordos de segundo turno com o Partido Socialista, o PS e os Verdes, né, partidos que foram governo no Estado imperialista francês ou fazem parte de acordos governamentais em outros países europeus, como na Alemanha, inclusive. Exatamente. E os nossos ouvintes devem talvez lembrar da reforma trabalhista do François Hollande, né, que era o
o último presidente do Partido Socialista na França, que foi enfrentada duramente nas ruas pela juventude. E, concretamente, esse é um giro à direita por parte dessa ala historicamente majoritária, que a Diana mencionou, e que torna inviável uma linha de independência de classes e frustra, inclusive, as barreiras difusas do NPA sobre não se aliar com a centro-esquerda, que, diante do fracasso desse projeto de ser alternativa à social-democracia tradicional, agora está voltando aos braços dos partidos socialistas em toda a Europa. A gente já viu a tragédia do Podemos, né, como sócio do Partido Socialista Espanhol, agora que são governo nesse estado imperialista, e a própria política do Mélenchon, que depois de sair do Partido Socialista francês, negocia possíveis acordos eleitorais com eles. Sim, cada uma, né? Bom, mas, enfim, é importante a gente também explicar aqui como que se deu a conformação da corrente comunista revolucionária, a CCR, como o André já colocou, né, nossa organização irmã na França, dentro do NPA, né? Foi uma conformação de bandeiras abertas dentro desse partido, sem ter defendido os princípios fundacionais do NPA, né? O que significa que a gente não concorda com a defesa de partidos amplos sem essa delimitação entre reformistas e revolucionários, né? Ou seja, a nossa atuação no seu interior sempre foi lutar pela construção de um verdadeiro partido revolucionário dos trabalhadores na França, né? E é por tudo isso, por essa trajetória, que é possível que a CCR esteja hoje lutando para fundir o balanço crítico do trotskismo francês e internacional com os principais dirigentes e militantes de uma nova geração da vanguarda operária na França, enquanto a direção histórica do NPA está avançando para essa política liquidacionista de acordos. Inclusive, em eleições passadas, a gente batalhou para que o NPA tivesse candidatura própria e também durante os processos da luta de classes para que o NPA atuasse em defesa da auto-organização e pudesse se fundir a esses setores em luta, né? O que acabou se dando somente com a própria CCR, né? Que agora, inclusive, por essa política também é ameaçada até mesmo de expulsão pela ala historicamente majoritária, né? Então, assim, gente, essa situação por si só exigiria que todas as organizações da esquerda operária, socialista e revolucionária, internacionalmente, se posicionassem sobre os rumos do NPA, né? Isso inclui também as correntes brasileiras. Até porque, na ocasião de fundação, o NPA foi motivo de muita comemoração aqui da esquerda brasileira, que, por outro lado, passou muito tempo, alguns inclusive ainda fazem isso, reivindicando projetos amplos de tipo neo-reformista, são distintos do NPA, como aconteceu com o Syriza na Grécia e o Podemos no Estado espanhol. Talvez as fotos, inclusive, nem estejam mais nas redes sociais, mas a gente lembra da Luciana Genro, uma das dirigentes do MES, uma corrente interna do PSOL, junto com Alexis Tsipras, que era o primeiro-ministro do Syriza, foi o grande ajustador do povo grego às ordens da Angela Merkel e da Alemanha. E a gente também viu Guilherme Boulos viajar para o Estado espanhol, aprender, entre aspas, com o Pablo Iglesias do Podemos, que depois de ter sido humilhado nas eleições em Madrid agora pela direita trampista, simplesmente pediu para sair e se aposentou da política. Bom, isso para a gente poder resgatar o caso específico do NPA, em especial as posições das correntes que aqui no Brasil se reivindicam trotskistas. Sim, é todo um currículo aí à parte, né, também. Mas, bom, essa experiência do NPA, ela difere, né, no sentido de que manteve durante a sua existência fronteiras de independência de classe mais elementares, né, isso em relação ao Syriza e ao Podemos, né, assim como a existência de correntes militantes no seu interior. Mas, assim, vale, inclusive, ressaltar que não foi isso que empolgou essas correntes brasileiras que integram o Secretariado Unificado, né? O seu entusiasmo estava muito mais concentrado justamente no caráter amplo do NPA. Sim, e um entusiasmo muito pouco orgânico, inclusive, né? Porque até hoje não existe uma seção brasileira oficial do Secretariado Unificado, e sim várias correntes que decidem, sem um conteúdo claro, se integrar ao SU. O que para eles certamente é uma expressão de amplitude, é na realidade uma mostra da decadência dessa organização internacional, o Secretariado Unificado, né, que tem o seu centro de gravidade justamente na França. E a crise do NPA é a máxima crise da estratégia de partidos amplos por parte dessa corrente internacional. E aqui no Brasil, por exemplo, a gente poderia citar a insurgência do PSOL,
que integra o Secretariado Unificado. Não é claro se as suas rupturas recentes, como a Subverta e a Comuna, seguem integrando essa organização. E, por outro lado, o MES, pessoal, a gente já citou aqui, e sempre está buscando algum aliado internacional para suprir a sua deficiência nesse âmbito, também vem integrando o Secretariado Unificado. A gente não sabe se como seção, como simpatizante ou como observador, mas já é o suficiente para eles dizerem nas notas da sua revista que são parte de uma suposta quarta internacional. Enfim, com esse pertencimento, por mais fluido que ele seja, na realidade já seria o suficiente para que essas correntes tivessem, como a Diana mencionou, alguma posição pública sobre a crise terminal do NPA. Pelo contrário, o que a gente vê até agora é um silêncio ensurdecedor por parte dessas correntes. Um silêncio bem forte, né? E aí, enfim, a partir disso, acho que a gente pode se perguntar, né? Como que poderiam se posicionar diante do giro à direita da direção oficial do NPA, enquanto emerge uma ala revolucionária, se não for apoiando essa ala revolucionária que combate o giro à direita? Né? Só que aí está o problema, né? O problema é que essas correntes teriam muitas reservas em apoiar uma política revolucionária na França, já que há anos a atuação da CCR na França tem sido um incômodo, né? Um forte incômodo. Né, a tal ponto que quando a gente propôs aqui no Brasil a entrada do MRT no PSOL, com a proposta da gente lutar no seu interior pela mesma política de independência de classes que a gente sempre levou adiante, né, uma resposta comum aí entre as correntes do PSOL era o medo de que a gente fizesse no PSOL o que a gente estava fazendo no NPA. Né? A pergunta também que fica é medo de que a gente batalhasse contra o oportunismo liquidacionista em defesa da independência de classe? De que a gente lutasse para fundir o marxismo revolucionário com o mais avançado da vanguarda operária? Que a gente defendesse a centralidade operária e a sua hegemonia sobre os setores oprimidos e que o eixo do partido deveria ser a luta de classes e não as eleições e o parlamento? Né? Bom, evidentemente a preocupação era essa, no caso, né? Já que o resultado aqui no Brasil, naquele momento, foi a negativa do PSOL em permitir a entrada do MRT, dos seus quadros e do seu jornal Esquerda Diário com alcance de milhões mensalmente, né? Exatamente, Diana. E ainda assim, essa crise terminal do NPA deveria abrir uma grande discussão entre todas essas correntes que se reivindicam trotskistas, né, especialmente essas que nós mencionamos aqui, já que é o símbolo da falência dos projetos de partido amplo anticapitalista. Quando a gente debatia as experiências do Syriza na Grécia, do Podemos no Estado espanhol, era ainda mais evidente essa armadilha do projeto neorreformista e as consequências desastrosas dessa política que a esquerda brasileira pagou para ver e sobre as quais nunca, em nenhum momento, fez um balanço público. A gente poderia perguntar qual o balanço em relação ao Syriza e ao seu ataque ao povo grego, a mando da Alemanha, que resultou no retorno da direita grega em 2019. Qual o balanço agora sobre a aposentadoria precoce do Pablo Iglesias, que estava co-governando o Estado imperialista espanhol com os social-liberais do Pedro Sánchez, do Partido Socialista Espanhol, que se opôs, inclusive, à independência do povo catalão, ficando nada mais, nada menos que do lado da reacionária monarquia espanhola. É impossível, de fato, combater esse giro à direita, da ala historicamente majoritária do NPA, de braços dados com o neorreformista e soberanista Mélenchon, sem esses balanços políticos claros. Será que, por isso, justamente, essas correntes se calam em relação à questão do NPA? O silêncio serviria aqui para se preservar de reconhecer todos os erros políticos no apoio que deram ao Syriza e ao Podemos? Eu acho que sim. Acho que sim, que dá para definir exatamente isso. Esse silêncio serve para se preservar a si mesmo do reconhecimento desses erros políticos, né? Que você já apontou aqui. E eu acho que sem essas discussões não é possível ter uma política internacionalista que seja revolucionária, né? Eu acho que isso também explica que correntes como o MES, por exemplo, tenha embarcado na onda Biden nos Estados Unidos, né? Justificando para sua própria militância que se tratava de um voto crítico, mas que a realidade é que agora está enlameado de sangue diante da ofensiva de Israel à faixa de Gaza, que conta com apoio negociador do Biden. Né? Isso também se expressa, por exemplo, diante das eleições constituintes no Chile, né? Que está sendo um grande debate internacional. Né? Nesse momento, distintas figuras do PSOL comemoram o fim da herança pinochetista
como se o regime que mantém essa herança viva tivesse sumido depois dessas eleições, né? Enfim, como se essa convenção constituinte não fosse seguir funcionando enquanto se mantém as instituições anteriores, né, desse regime. E ainda que, obviamente, as eleições tenham expressado uma derrota da direita, a gente veio ressaltando isso na nossa análise no Esquerda Diário e na atuação dos nossos companheiros do PTR no Chile, não é possível fazer como fazem as figuras do PSOL que comemoram criticamente a entrada de mulheres do Partido Comunista em cargo de poder somente por serem mulheres, né? Como se mulheres que atuaram como salva-vidas do Pinheira e desse regime desde a rebelião de 2019 pudessem defender as necessidades das mulheres trabalhadoras e lutadoras, né? Inclusive violentadas pelas forças repressivas desse mesmo regime, né? A gente está falando aí de mulheres desse Partido Comunista que foram um obstáculo para a aliança entre a juventude e a classe trabalhadora. E aí, para aproveitar esse bojo aí que eu estou comentando do Chile também, a gente não poderia esquecer a diluição do PSTU em uma chapa reformista, mostrando que a narrativa contra o eleitoralismo que a direção do PSTU lança aí contra todos os adversários não sobrevive muito às fronteiras, né? Exatamente, se atravessa aqui a fronteira nacional e vê coisas um pouco escabrosas. E cada um desses debates poderia servir, né, para avançar as posições de toda a esquerda rumo a uma política revolucionária. E por isso que na França a CCR está emergindo agora também através da pré-candidatura do Anas Kazib, né, que é um ferroviário, filho de imigrantes marroquinos, e que foi linha de frente, né, da greve contra a reforma da Previdência, contra a privatização das ferrovias na França, e que deveria ser apoiado por toda a esquerda trotskista contra a linha liquidacionista dessa direção historicamente majoritária do NPA. Foi nesse sentido que na CCR a gente enviou uma carta para a esquerda do NPA, especialmente as correntes anticapitalismo e revolução, democracia revolucionária e a L'Étincelle, né, que é a antiga fração Lutte Ouvrière, chamando a que a gente se unifique contra a direção historicamente majoritária com um candidato unitário da esquerda, né, que combata essa orientação liquidacionista. E, para isso, nós estamos dispostos, inclusive, a abrir mão da candidatura do Anas, apesar de todo o apelo que ele tem para a vanguarda nos últimos processos da luta de classes, levantando uma política de independência de classe que se expresse, né, através dessa nova vanguarda do movimento operário francês. Bom, no Brasil, as correntes da esquerda trotskista deveriam apoiar também essa política pelas consequências históricas que poderia ter o surgimento de um partido revolucionário justamente na França para as tarefas de reconstrução da Quarta Internacional. Sem dúvida, André. E a gente estava falando, né, desse problema do silêncio, né? E assim, na realidade, acho que o silêncio também tem a ver com outro elemento, que é que toda essa crise terminal do NPA poderia servir para abrir discussões sobre a própria situação do PSOL no Brasil, né? Já que, enfim, se a gente for pensar hoje, né, depois da entrada do governo Bolsonaro no poder, o PSOL vem num desenfreado giro de adaptação ao PT, né? Isso culminou nas últimas eleições em São Paulo, né, com a frente ampla encabeçada pelo Guilherme Boulos, reunindo não somente o PT, mas partidos burgueses como o PSB, como o PDT, que hoje votaram também pela privatização da Eletrobras, por exemplo, né? Esse giro desenfreado, né, já está se construindo um capítulo ainda mais acelerado com o que vem sendo a adaptação ao Lula desde a sua reabilitação como presidenciável pelas mãos do mesmo judiciário que foi parte do golpe institucional e da sua prisão arbitrária, né, que a gente tanto denunciou no Esquerda Diário. Exatamente. E ainda que eles não digam abertamente, a corrente majoritária do PSOL, Primavera Socialista, do Ivan Valente e do presidente do PSOL, Juliano Medeiros, que se fortaleceram agora com a conformação de uma corrente interna do Boulos, que se chama Revolução Solidária, cujo nome não é à toa, né, o mesmo de um manifesto publicado pelo Podemos no Estado espanhol, com outro desastre, inclusive, neorreformista alemão, que é o Die Linke, enfim, junto com a resistência, as correntes internas do PSOL, que são aquelas que expressam uma posição mais lulista, né, de todos. O Valério Arcari sendo um deles, né, dirigente da resistência, estão preparando o partido para estar junto com o Lula nas eleições de 2022. O Arcari, inclusive, chega ao ponto de tentar maquiar
a sua política como de esquerda, chamando uma espécie de Lula 2022 com um programa anticapitalista, enquanto o próprio Lula está negociando com Sarney, velhos atores burgueses desse putrefato regime golpista brasileiro, né? Então, apesar dele, a forma mais comum dessa ala do PSOL para parecer de esquerda é simplesmente não falar do tema, dizendo que agora é hora de luta. Porém, a gente sabe qual luta é essa, né? Uma vez que não estão mobilizando nenhum setor da classe trabalhadora, continuam passivos à política traidora das centrais sindicais e as manifestações do MTST, não tem nenhuma coordenação com outros setores ou um avanço democrático no sentido da auto-organização, da coordenação das lutas em curso no Brasil. Sim, e em oposição a toda essa política, né, que você expressou aqui, o MES, junto com o deputado federal Glauber Braga, né, que é bom relembrar que veio do PSB, né, um partido burguês, e com a centro-esquerdista Luiz Erundina, que já foi inclusive candidata ao governo de São Paulo com Michel Temer como vice, né, vale lembrar isso também, lançaram a pré-candidatura do Glauber Braga para defender a candidatura própria do PSOL. Eu acho chamativo que o combate do MES, a adaptação do PSOL ao PT, se dê apenas no âmbito eleitoral, né? Antes não tinha tanto isso, não tinha esse peso central. E isso se dá porque estão todos unificados na política do impeachment, né? Que é uma enorme adaptação ao regime do golpe institucional, já que preserva todas as instituições, além de, obviamente, colocar no poder o general Mourão. Né, esse é um debate que a gente vem fazendo bastante. Mas também, né, porque quando se trata da relação com as centrais sindicais, essas duas alas do PSOL estão unificadas na adaptação às direções burocráticas. É praticamente impossível você localizar alguma crítica, tímida inclusive, à CUT e à CTB nos materiais dessas correntes, que ao mesmo tempo estão sempre prontas para subir no carro de som dos atos e clamar pela unidade com essas burocracias, né? Como também ficou evidente na greve do metrô de São Paulo nessa semana, diga-se de passagem, né? Mas é ainda mais curioso que o MES agora agite a candidatura independente quando chegou a embaralhar aí táticas possíveis que incluíam até mesmo Ciro Gomes, né? Que agora flerta com o DEM e outros setores abertamente da direita, né? Nesse caminho fica claro que o MES, no segundo turno, vai apoiar qualquer candidatura contra o Bolsonaro, né? De Lula, inclusive dos liberais, como, inclusive, não sei se viram o último texto aí, um dos últimos textos do Roberto Robaina, ele vem teorizando sobre isso, usando até mesmo Lenin. Exatamente, que forma, né, de usar o Lenin. Nada mais longe da realidade. E por mais esforço que eles façam para tentar disfarçar essa posição, a adaptação do PSOL de conjunto ao regime do golpe institucional é bastante gritante. A gente veio discutindo isso no Esquerda Diário já há bastante tempo, né? E nesse momento, no PSOL estão em jogo essas duas políticas que são eleitoralistas, ambas, sendo uma delas abertamente capituladora ao PT e ao Lula, né? E a bandeira do impeachment, que também é comum a ambas as alas, significa, como a Diana mencionou, a entrada do general Mourão, um racista, adorador da ditadura militar. A exemplo da luta do Chile, que a gente acabou discutindo também aqui no programa, a discussão de uma nova constituinte livre e soberana deveria estar na ordem do dia para ser uma bandeira que pudesse unificar a nossa classe, nos preparando inclusive para desvios, como a gente viu no caso chileno, sendo mais uma ilustração de como uma política de independência de classe no Brasil necessariamente passa pelos debates internacionais. Sim, o episódio de hoje mostra bastante isso, né? Como essa discussão da França, inclusive, se amplia para pensar um conjunto de processos internacionais que dizem respeito a qual política, né? Qual política de independência de classe, política revolucionária. E essa bandeira que, enfim, o André já mencionou aqui sobre a Assembleia Constituinte, livre e soberana, né? Na nossa visão poderia ser uma das bandeiras levantadas a partir de um plano de luta imediato para enfrentar, né, essa situação calamitosa que a gente vive no Brasil, né, com as mortes pela Covid, né, com o desemprego, com a fome, né, unificando todos os focos de resistência em curso
como professores em diversos estados, como Minas Gerais, São Paulo, a juventude das universidades federais que começam a se mobilizar contra os cortes, as pequenas lutas de resistência nas fábricas que vêm acontecendo e mesmo os metroviários de São Paulo que expressaram uma força muito grande na sua luta, apesar das direções. Né? Essa política de articulação é o que o pessoal se nega a batalhar, né? Falando de lutas de maneira abstrata, né? Mas sem articular um polo junto com todas as correntes de esquerda, com a CSP com lutas, com a intersindical, que pudesse ser justamente um contraponto à política das burocracias sindicais de paralisia e fragmentação desses processos. Né? E ao mesmo tempo está aí fomentando alas no movimento operário que possam ter força material para impor que essas burocracias se movimentem de fato e se coloquem de corpo na luta, né? Que saiam da quarentena, né? Digamos assim. Ou seja, não basta parlamentares que sejam simpáticos à luta, que façam um tweet sobre a luta. É preciso batalhar pela auto-organização dos trabalhadores, porque é essa força aqui pode barrar os ataques, né? Junto com a juventude, junto com os movimentos sociais. Não é meia dúzia de deputados, né, progressistas que defendem as lutas, etc. Né? Os deputados, né, os parlamentares, eles teriam que ser expressão dessa força a partir dos locais de trabalho, potencializando cada luta. Né? Isso que a gente faz na Argentina com os nossos parlamentares, que são referência nacional, como o Nicolás Del Canho, a Miriam Bregman, né? E também é essa política de articulação das lutas, né, que a gente faz na França com a CCR. Essa é a diferença da nossa corrente lá. É isso que permite essa luta política enorme que a gente está dando pela independência de classe, né, em defesa da tradição do balanço crítico do trotskismo francês, mas para se fundir com o mais avançado das lutas operárias do último período na França. Sim, e esse exemplo do Nicolás Del Canho, da Miriam Bregman, lá do PTS argentino, que são parte, né, da Frente de Esquerda e dos Trabalhadores de Unidade, é um grande exemplo de como não se pode enfrentar os nossos inimigos capitalistas só pelas redes sociais, né, só pelo Twitter. E não é à toa que a própria emergência da CCR, do Anas Kazib, né, é produto de uma intervenção decidida na luta de classes francesa nos últimos anos, né, desde 2016 pelo menos. A greve ferroviária contra a privatização da SNCF, né, que é a empresa pública de ferrovias, a luta dos coletes amarelos, a histórica greve contra a reforma da Previdência do Macron, com a coordenação entre os transportes urbanos e as ferrovias. E, claro, para saber mais sobre todos esses processos que a gente está mencionando aqui de passagem, vale a pena ver o episódio 15 do nosso podcast internacional. Assim também na luta pela justiça, né, contra o racismo estrutural do Estado francês, pelo Comitê Adama Traoré, né, assim como no movimento de mulheres, nas quais houve uma intervenção consciente de um grupo marxista revolucionário com uma perspectiva de atuar em defesa da auto-organização, a coordenação de todas as lutas em curso, na contramão de qualquer confiança na estratégia derrotista da burocracia sindical, fomentando a confiança dos operários nas suas próprias forças. É radicalmente distinto do que se viu nessa semana, né, na greve dos metroviários de São Paulo, onde a esquerda, como a Diana mencionou, se calou. Recentemente, uma experiência precisa ser conhecida também por toda a vanguarda brasileira, que se preocupa com o planeta, com o meio ambiente, que foi a greve dos petroleiros da Total em Paris. Né? Essas modestas, mas valiosas contribuições na luta de classes possibilitam hoje a fusão de um pequeno setor de vanguarda de dirigentes operários com revolucionários socialistas que há anos batalham no NPA contra toda adaptação ao neorreformismo e abrem a perspectiva de que essa crise terminal do NPA possa resultar na construção inicial de uma organização verdadeiramente revolucionária na França. Sim, inclusive você comentou de novo dos metroviários, né? Eu acho que diante dessa força expressa pelos metroviários de São Paulo, essa discussão é fundamental, né? Inclusive ficou bem claro o papel do PSOL, né? Tanto com a maioria das correntes que estão aí na diretoria e que estavam defendendo uma política
bastante corporativa, né, quanto com figuras como o Guilherme Boulos, que o máximo que fez foi mandar um áudio de 45 segundos em apoio à greve, né, o que é, enfim, em si mesmo bastante lamentável. Mas frente a tudo isso, a todo esse cenário, inclusive, de ataques incessantes do Bolsonaro, Mourão e todo o regime do golpe, é também que a gente faz um chamado à esquerda trotskista a debater sobre esses temas, né? Também na perspectiva da gente retomar e potencializar as discussões que a gente iniciou na Conferência Latino-Americana e dos Estados Unidos que ocorreu no ano passado. Né? A gente, como fração trotskista, está defendendo a realização de uma conferência internacional, né, que tenha como um dos centros o debate sobre a França e a crise terminal aí do NPA. A gente acha que uma conferência pautada na independência de classe, como foi a que a gente realizou no ano passado, pode contribuir nas discussões entre a esquerda que se reivindica trotskista. Exatamente, Diana. Bom, a gente espera então que com esses debates que a gente levantou aqui, também pela importância em si, essa, né, especialmente do processo político na França, se quebre o silêncio da esquerda brasileira acerca desse enorme processo político que pode, mais uma vez, dar origem a uma organização revolucionária num dos países imperialistas mais importantes do mundo e que tem tamanha tradição revolucionária na sua história e da própria tradição trotskista, né, para encarar esses gigantescos desafios históricos que estão colocados e, naturalmente, se isso se desenvolve dessa maneira mais favorável na França, vai impactar a esquerda no mundo inteiro e não vai ser diferente aqui no Brasil. Bom, o nosso podcast internacional fica aqui. Já agradeço muitíssimo a presença da Diana, dos nossos ouvintes. Obrigada a você. Claro. Já devem ter vibrado bastante com essas reflexões, as possibilidades históricas que estão abertas. Agora a gente está vendo justamente a história caminhar diante dos nossos próprios olhos. E a gente convida, claro, todos os nossos ouvintes a seguirem acompanhando no Esquerda Diário as matérias, os vídeos, as entrevistas que a gente vai continuar fazendo para expressar o avanço desse processo político na França. E, claro, também os movimentos na luta de classes no conflito do povo palestino contra a agressão colonialista e terrorista do Estado de Israel e a enorme luta de classes que estourou na Colômbia nas últimas semanas. Tudo isso o pessoal pode acompanhar na nossa Esquerda Diária. Bom, gente, a gente vai ficando por aqui. Até o próximo episódio.